Fala aí galera que curte o nosso canal, tudo bem? Eu sou o Bruno Barros e esse é o canal Futebol Fundo Possense. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica agora mesmo aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho das notificações. E se você gostar desse vídeo, ao final, não se esquece de deixar aquele super like motivacional, tá ok? No vídeo de hoje vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, as edições de 1926 e 1927. Ficou curioso? Quer conhecer a história? Então, ó, bora nessa! O ano de 1926 marcou o nascimento de jogadores como o argentino Di Stéfano, um dos maiores jogadores da história do Real Madrid. O uruguaio Didia, autor do gol da vitória do Uruguai na Copa de 50 contra o Brasil no Maracanã. E o jogador Baltazar, conhecido como Cabecinha de Ouro, atacante que vestiu a camisa do Corinthians nas décadas de 40 e 50. Foi também o ano da realização da 5ª edição do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. A competição contou com 16 participantes e foi realizada entre 12 de setembro e 7 de novembro. E contou com as estreias das seleções do Maranhão, do Piauí e de Santa Catarina. Seriam 4 zonas de disputa: Norte, Nordeste, Centro e Sul. E as semifinais seriam disputadas entre os campeões de cada uma das 4 zonas. O jogo que abriu a disputa da fase norte aconteceu no dia 12 de setembro de 1926, no estádio Evandro Almeida, em Belém do Pará, estádio do Clube do Remo. A seleção paraense goleou a seleção do Maranhão pelo placar de 5-1. Os gols da seleção do Pará foram marcados por Marituba, jogador da extinta União Esportiva de Belém, Secundino, do Clube do Remo, Santana, do Remo, 2 vezes, e Barradas, do Paysandu. Já o gol de honra da seleção maranhense foi anotado pelo jogador Zezico, do Sampaio Corrêa. A outra partida da fase norte foi disputada entre as seleções do Amazonas e do Piauí no dia 21 de setembro. Também no estádio Evandro Almeida, em Belém, por questões logísticas. A seleção do Amazonas venceu a seleção do Piauí pelo placar de 3-2, com gols de Vidinho, do Nacional de Manaus, Valdemar, do Nacional, e Patrício, do extinto Euterpe, de Manaus. Já para a seleção do Piauí, Lira foi o autor dos 2 gols piauienses. A final da fase norte foi disputada no dia 26, também no estádio Evandro Almeida, em Belém. A seleção paraense goleou a seleção do Amazonas pelo placar de 7-0, com gol de Cobrador, atleta do Paysandu, 3 gols de Santana, do Remo, 1 de Vadico, do Paysandu, e 1 de Marituba, da União Esportiva, e 1 de Camarão, jogador do Paysandu. A disputa da fase Nordeste começou no dia 12 de setembro de 1926, com o duelo entre as seleções da Paraíba e da Bahia, no Estádio da Graça, em Salvador. A seleção baiana venceu a Paraíba pelo placar de 5-0, com gols de Lacerda, do Botafogo de Salvador, Armindo, do Esporte Clube Vitória, Paula Santos, do Botafogo de Salvador. Paula Santos. Qual é o problema do cara se chamar Paula, né, gente? Quem não conhece o cantor Benito de Paula, né não? Veloso, da Associação Atlética da Bahia, e Manteiga, do Botafogo de Salvador. No final de semana seguinte, também no Estádio da Graça, em Salvador, a seleção de Pernambuco despachou a seleção do Ceará do exótico goleiro Rolinha, atleta do Fortaleza, ao vencê-la pelo placar de 3-2. Idelbrando e Pirão, dupla de ataque do Fortaleza, marcaram os gols da seleção cearense, enquanto que Limão, do Náutico, e Hermes, do extinto Torre do Recife, 2 vezes, fizeram os gols da classificação da seleção pernambucana. No dia 26 de setembro, houve a final da Zona Nordeste, em Salvador, no Estádio da Graça. A seleção da Bahia goleou a de Pernambuco pelo placar de 8-1. Astério, jogador do Botafogo de Salvador, 2 vezes. Paula Santos, do Botafogo da Bahia, 2 vezes. Manteiga, também do Botafogo da Bahia, 3 vezes. E Armindo, do Esporte Clube Vitória,
comandaram o massacre que deu à seleção baiana a classificação às semifinais, enquanto que Coutinho, jogador do extinto Flamengo do Recife, fez o único gol da seleção de Pernambuco que tomou o navio de volta para Recife. Agora a gente vai falar da Zona Centro, cujo primeiro jogo aconteceu no dia 3 de outubro de 1926, no estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. E a seleção do estado do Rio de Janeiro venceu a seleção do Espírito Santo pelo placar de 6-3. Os gols capixabas foram anotados por Gilberto Paixão, do Rio Branco, 2 vezes, e Arthur, atleta do extinto Comercial de Muqui. Já para a seleção fluminense, marcaram Manuel, do extinto Esporte Clube Mackenzie, 3 vezes, Mineiro, jogador do América do Rio, 2 vezes, e Pole, do Americano de Campos dos Goitacazes. Qual é o problema em um cara se chamar Poliana? Calma, é brincadeira. O nome desse grande jogador, conhecido como Pole, era Policarpo. Era melhor Poliana. No outro domingo, no mesmo local, a seleção da cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, massacrou a seleção de Minas Gerais por um desmoralizante 9-1. O grande destaque foi o atacante Ladislau, do Bangu, que marcou 4 gols naquela tarde. Também marcaram para a seleção carioca Russinho, do Vasco da Gama, 2 vezes, Pascoal, do Vasco da Gama, Oswaldinho, do América do Rio, e Nese, também do Vasco. Enquanto que o gol de honra dos mineiros, se é que ainda existe honra quando você toma de 9-1. Foi um gol contra, marcado por Elcio, da seleção carioca, e também do Flamengo. No dia 17, o estádio das Laranjeiras recebeu a final da Zona Centro, entre as seleções da cidade do Rio de Janeiro, a seleção carioca, e a seleção fluminense, que é a seleção do estado do Rio de Janeiro. Os cariocas venceram a seleção do estado do Rio de Janeiro por 5-1, com gols de Ladislau, do Bangu, 2 vezes, Russinho, do Vasco, 2 vezes, e Oswaldinho, do América do Rio. Já o único gol da seleção fluminense foi anotado pelo atacante Pole, do Americano de Campos. Os confrontos da Zona Sul começaram no dia 26 de setembro de 26. E jogando em casa no estádio Parque Antártica, atual Arena Palmeiras, a seleção de São Paulo humilhou a estreante seleção de Santa Catarina por um bizarro 16-0. O craque do jogo foi o jogador Petronilho, do extinto Esporte Clube Sírio, que balançou as redes adversárias 6 vezes. Também marcaram para a seleção paulista Aparício, do Corinthians, 2 vezes, Feitiço, do extinto São Bento, que não é o de Sorocaba, é um clube extinto que existia na capital, Heitor, do Palestra Itália, atual Palmeiras, 4 vezes, Grané, do Corinthians, e Amilcar, jogador do Palestra Itália. Ainda teve um gol contra do meia catarinense Zé Macaco, do Avaí. A seleção do Rio Grande do Sul passou por cima da seleção do Paraná, goleando pelo placar de 5-2. Para os gaúchos marcaram Luiz Carvalho, do Grêmio, Coró, do Grêmio, Mário Reis, do Pelotas, e o uruguaio Pascoalito, do Grêmio Esportivo Bagé, 2 vezes, enquanto que para a seleção paranaense marcaram Canhoto, do extinto Palestra Itália de Curitiba, e Marrequinho, do Atlético Paranaense. No dia 10, o Parque Antártica recebeu a final da Zona Sul entre as seleções de São Paulo e do Rio Grande do Sul. A seleção de São Paulo venceu o Rio Grande do Sul pelo placar de 5-3. A seleção paulista marcou com 3 gols de Aparício, do Corinthians, um de Petronilho, do Sírio, e um de Feitiço, do São Bento. Já para a seleção gaúcha, marcaram Pascoalito, do Bagé, e Mário Reis, do Pelotas, 2 vezes. A partir de então, todos os jogos seriam realizados no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. A primeira semifinal ocorreu no dia 24 de outubro de 1926 e a seleção de São Paulo massacrou a seleção da Bahia por um devasso
13-1. O único gol baiano foi marcado por Manteiga, do Botafogo de Salvador, enquanto que para o rolo compressor Bandeirante marcaram Petronilho, do Sírio, 5 vezes, Feitiço, do São Bento, 4 vezes, Meli, do Palestra Itália e Aparício, do Corinthians, 2 vezes. No outro domingo, a seleção carioca, ou do Distrito Federal, venceu a seleção do Pará por 5-0. Gols de Oswaldinho, do América do Rio, Russinho, do Vasco da Gama e Nonô, do Flamengo, 3 vezes. A grande e tão esperada final aconteceu no dia 7 de novembro, nas Laranjeiras, entre as seleções da cidade do Rio de Janeiro e a seleção paulista. Em pleno estádio do Fluminense, a seleção de São Paulo venceu a seleção da cidade do Rio de Janeiro pelo placar de 3-2. Gols de Pascoal, do Vasco, 2 vezes, para os cariocas, enquanto que para os paulistas marcaram Feitiço, do São Bento, Petronilho, do Sírio e Heitor, do Palestra Itália, decretando desta forma mais um título de campeão brasileiro para São Paulo, o terceiro da história. A seleção de São Paulo foi campeã brasileira de 1926 com um time que tinha Atier, do Sírio, no gol, Grané, do Corinthians e Bianco, do Palestra Itália, na defesa, Pepe, do Palestra Itália, Amilcar, do Palestra Itália e Serafim, também do Palestra Itália, no meio-campo, Bissoca, do Sírio, Heitor, do Palestra Itália, Petronilho, do Sírio, Feitiço, do São Bento e Meli, do Palestra Itália, no ataque. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje foi contar a história das edições de 1926 do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, clique agora mesmo aqui embaixo no botão inscreva-se, badala o sininho e não se esquece, se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional, tá ok? Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!